Olá! O assunto que eu vou falar hoje é sobre crenças e dor. Quem vem me acompanhando pelas redes vem percebendo que eu venho falando bastante sobre esse tema e eu achei um editorial em uma revista que me chamou bastante atenção. O que ele fala? De 10 fatos que todas as pessoas deveriam saber a respeito da dor lombar. E eu fiquei bastante surpresa quando eu comecei a ler esse editorial, que ele fala sobre as nossas crenças limitantes a respeito da dor lombar, e eu acredito que a respeito do que é dor, na verdade, né? Tem novos conhecimentos aí sendo trazidos à tona que a gente precisa se ligar e se inteirar desse tema. Então ele fala dessas crenças limitantes sobre dor lombar e fala que essas crenças limitantes estão associadas a um maior nível de dor por parte desses pacientes, a um maior grau de incapacidade, de ausência ao trabalho, de uso de medicação e de busca por serviços médicos. E aí, gente, eu já venho estudando programação neurolinguística e comunicação generativa há algum tempo, né? E são técnicas que abordam essas questões das nossas crenças. E eu fiquei surpresa e ao mesmo tempo bastante feliz de perceber, né, através desse editorial eu fui também buscar outros artigos, assim, publicados em revistas importantes, e já se está abordando isso no meio científico, tá? A importância das nossas crenças na nossa saúde. Tem livros até sobre isso, depois eu posso deixar para o pessoal do YouTube ali na descrição do vídeo. E quem tiver interesse em saber mais sobre isso também pode, e estiver vendo pelo IGTV, pode me chamar ali no direct, tá, gente? Mas eu achei importante definir o que são crenças, então, né? Porque para nós profissionais da área da saúde, essas questões elas são bastante vagas, não fazem parte do nosso dia a dia. Embora, né, diante disso que eu vou falar para vocês aqui hoje, começa a ficar claro a importância da gente começar a desenvolver outras habilidades que não somente, né, os recursos que a gente tem na fisioterapia, ou seja na educação física, ou em qual área da saúde você trabalha, tá? Eu considero hoje a comunicação com o nosso paciente um fator primordial, e a gente precisa desenvolver habilidades para conversar com esse paciente, tá? Então, o que eu encontrei como definição de crença? Crença é aquilo que afirmamos acreditar e agimos como se fosse uma verdade, quer ela seja, quer não. Então, o que a gente acredita não necessariamente é o que efetivamente está acontecendo. Só que o que acontece com a crença? A gente molda os nossos comportamentos de acordo com uma crença. Por exemplo, se eu acredito que fazer a flexão da coluna vai gerar algum dano, eu não vou fazer a flexão da minha coluna. Embora a gente saiba que fazer os movimentos naturais da coluna é extremamente importante para o nosso paciente. Então, o que o nosso paciente está acreditando, por exemplo, se eu tenho mais dor, quer dizer que o nível da minha lesão tecidual é maior. Então, eu preciso parar de me mover, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente já sabe que não necessariamente um grau de dor mais elevado quer dizer que eu tenho um nível de lesão na mesma proporção, tá? Então a gente precisa primeiro, eu vejo como profissional da área da saúde, entender o que é dor, né? E eu venho falando bastante sobre isso para esclarecer os profissionais da área da saúde em alguns pontos e despertar, né, cada um de nós profissional da área da saúde para o quanto talvez, né, você saiba pouco sobre esse assunto, e aí o fato de saber pouco, né, nos limita em termos de ajudar e ter mais resultados com os nossos pacientes, tá? Então, o que eu quero lançar à luz aqui para você, né? Se eu tenho um editorial, né, de uma revista importante que fala sobre crença, se eu tenho vários artigos que já estão me dizendo
que a crença influencia diretamente o nível de dor do meu paciente. O que está me impedindo como profissional de perceber isso e começar a atuar nessas questões com o meu paciente? E aí, será que são as minhas crenças que estão fazendo isso? De que talvez eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, eu não tenho que interferir nisso, eu preciso encaminhar para alguém? Tá? Então, eu acho que vale o questionamento, né? E vale o saber aqui para vocês de que tem pouquíssimas pessoas aqui no Brasil que estão sabendo comunicar em dor e comunicar e educar o seu paciente sobre o que efetivamente está acontecendo com ele, principalmente nos casos de dor crônica. Né? A gente tem essa tendência a explicar para o nosso paciente, estabelecendo um pensamento cartesiano de causa e efeito. Ah, o teu pescoço está doendo porque a tua coluna está inclinada para a direita, a tua pelve está para a esquerda. E aí acaba gerando uma sobrecarga lá no teu pescoço, que é o que está causando a sua dor. Né? Muitas vezes, né, eu tenho uma alteração nos tecidos efetivamente que podem estar contribuindo para a dor aparecer. Mas depois, por que a dor não melhora? Por que depois de passado o período de cicatrização do tecido a dor não melhora? Por que alguns pacientes melhoram e outros pacientes não melhoram? Então tem diversos artigos mostrando que isso está muito a melhora do paciente está muito estreitamente relacionada com o que o paciente acredita, com as crenças dele. Tá? E a gente tem muito mito em torno da questão da dor, né? Se dói não é para fazer o movimento, né? Se dói é porque está machucado, se dói e se eu me movimento e aumenta a dor, eu não devo fazer esse movimento. Se eu tenho uma hérnia de disco, eu não devo dobrar, flexionar a minha coluna. E muitas vezes os profissionais da área da saúde endossam, né, esses conceitos. E a gente sabe já que não é mais assim, que os conceitos mudaram. E a gente precisa se apropriar, nós profissionais da área da saúde, dessa questão de educar o nosso paciente, porque tem milhares de pessoas no mundo sofrendo de dor crônica e muitas vezes uma conversa educativa com o nosso paciente sobre o que realmente está acontecendo, né, com ele e ajudando ele a despertar nele, a trocar essas crenças limitantes por crenças expansivas, por crenças, né, que vão ajudar ele a restabelecer a saúde dele, é o que realmente vai fazer a diferença no tratamento da dor, muito mais do que o recurso que a gente vai utilizar. O efeito placebo é um efeito bem interessante, né, um exemplo interessante de como isso funciona no nosso corpo. A pessoa acredita que aquilo vai ajudá-la, né, a melhorar a lesão ou a dor dela, e o corpo dela, diante dessa crença, produz toda uma química que é natural e ajuda ela, né, o corpo dela, a resolver a doença, a curar muitas doenças, a melhorar muitas doenças. Então o nosso corpo tem essa capacidade, né, de acordo com o que a gente acredita, tá, gente? Isso é muito importante. Então, como é que eu faço isso na minha prática clínica, né? Enquanto eu estou trabalhando com a liberação miofascial integrativa nos trilhos anatômicos, que é o que eu costumo usar nos meus pacientes, e eu já li num artigo bem recente agora, que depois eu posso compartilhar também, que é importante para o paciente com dor, né, que ele se sinta avaliado, e a gente tem alguma prática, algum recurso para atuar no tratamento dele e que a gente ouça esse paciente, né, e que a gente, agora, vários estudos em termos de neurociência trazendo isso, e que a gente ensine, eduque o nosso paciente sobre o que realmente está acontecendo ali naquele corpo e do porquê que dói. Tá? Eu já falei sobre isso num outro vídeo. A dor é uma decisão que o nosso cérebro toma, tá? Então eu posso ter os nossos receptores, por exemplo, né, químicos, térmicos e de pressão, que vão mandar uma informação
pro meu cérebro, né, para a neuromatriz. E a neuromatriz, né, vai gerar uma interpretação, e a partir disso, que vai ser diferente para cada paciente, de acordo com as experiências de vida que esse paciente já teve, e a partir disso, o cérebro que vai decidir se esse estímulo vai ser traduzido como dor ou não. Tá? Isso é bem importante. Então, a decisão acontece no nosso cérebro, baseado nas nossas experiências anteriores. Tá? E isso é possível de alterar essas experiências e essas crenças com algumas técnicas, e a que eu costumo utilizar é a comunicação generativa, que é a combinação de hipnose, programação neurolinguística e uma comunicação criativa com o inconsciente, e também algumas ferramentas da programação neurolinguística. Então, enquanto eu vou atuando com a liberação miofascial integrativa nos trilhos anatômicos, eu converso com o meu paciente, eu faço perguntas para o meu paciente para ajudá-lo, né, a escolher opções mais saudáveis, crenças mais saudáveis, que vão ajudar esse paciente a realmente se curar, seja lá do que for, né, que está gerando o sintoma dele. Tá, então é assim que eu vou trabalhando. Então não quer dizer que porque você vai trabalhar com programação neurolinguística, comunicação generativa, ou seja, qual for a técnica que você vai escolher para ajudar o seu paciente nesse sentido, né, que você deixa de ser o profissional que você escolheu ser, seja qual for. E você também não vai estar entrando em outras áreas como psicologia e psiquiatria, né? Essa comunicação é apenas um recurso que a gente tem para ajudar o nosso paciente a realmente resolver essas questões. Porque nós somos corpo-mente. O que nós pensamos, o que nós sentimos, afeta quimicamente o nosso corpo, no mínimo. Né? Então, como é que eu faço para pensar diferente, para sentir diferente? Isso é sim uma escolha. Por que algumas pessoas ficam estressadas no trânsito, por exemplo, e outras aproveitam para meditar, para contemplar a paisagem? Isso é uma escolha que cada um de nós faz. Ah, mas eu não consigo, como é que eu mudo isso? E aí vem a programação neurolinguística e a comunicação generativa, que são formas de se comunicar com a nossa mente inconsciente para transformar essa questão no que a gente desejar. E quem não quer uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, quem não quer se sentir melhor no seu dia a dia? E muitas vezes não sabe como. Então aí está uma saída, e está uma saída para nós profissionais da área da saúde começarmos a ajudar os nossos pacientes em outros níveis, como eu já falei em outros vídeos. O paciente não é só aquele pedaço de carne que dói, né? O paciente muitas vezes ele se percebe como a dor dele, né? Ele é o ombro dolorido. E na verdade cabe a nós mostrarmos para ele que ele é muito mais do que aquele ombro dolorido. Às vezes eu toco no paciente, eu digo, percebe aqui no teu ombro que dói. Tá percebendo aqui? Eu disse, agora percebe isso aqui, percebe as suas pernas, percebe os teus pés, percebe a tua cabeça. Tá percebendo quanto de corpo saudável tu tem aí e o quanto é pequeno em comparação com o resto do teu corpo, essa tua região que dói? Então a gente vai começando a despertar a percepção desse paciente, e uma questão muito importante é que o paciente tire esse foco, na dor, porque muitas vezes o paciente está muito focado na dor. A gente trata o paciente, ele não consegue nem perceber o que melhorou, porque a dor. Então cabe a nós reeducarmos nesse sentido também. E o que melhorou? Mas a dor ainda está aqui. Daí eu normalmente digo assim, ok, e o que melhorou? Em comparação ao que ela era no dia que tu chegou, como é que ela está hoje? Percebe essa dor, percebe, fecha os olhos, e daí percebe se essa dor tem uma forma diferente, uma cor diferente, uma temperatura diferente, que são informações subjetivas e são formas da nossa mente inconsciente se comunicar conosco. Porque a dor, ela também é um sinal, e a gente sempre percebeu a dor como se ela fosse um sinal de que tem alguma lesão tecidual.
E muitas vezes, né, ela é um sinal de que alguma coisa não vai bem, mas não é somente do nosso corpo físico. Às vezes tem alguma questão que não vai bem na nossa vida, né? Nosso trabalho não está bem, a nossa relação não está bem. E a dor ela virá sempre que o nosso cérebro perceber que existe, sempre não, tá, gente? A dor pode vir em situações que a gente percebe que existe uma ameaça na nossa vida. É essa percepção de ameaça é que pode disparar, né, no nosso cérebro uma resposta que pode ser a dor, tá? Então sempre eu oriento os meus pacientes a perguntarem para essa dor, né, como se pudessem conversar realmente com a dor, o que essa dor quer de bom para o paciente ou o que essa dor deseja evitar que aconteça para a pessoa. Como se fosse um tema de casa, como se ela pudesse conversar com essa dor. E muitas vezes, quando essa dor é ouvida, né, ela já se acalma e diminui. E aí, a partir daí, a gente entra com outros recursos, né, além da terapia manual, do exercício, para ajudar a resolver, a tratar esse paciente em outros níveis. Né? Não dá mais, diante desses conhecimentos, para a gente ficar só ali, né, sovando aquele pedacinho de carne. Então, eu convido você a saber mais sobre isso. Agora, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live com o Master Trainer em PNL, o Marcos Brasil Moraes, que vai falar para nós sobre crenças, né? E vai desmistificar um pouco mais isso, tá? Nada melhor do que um especialista, embora eu tenha formação, né? Ele é um Master Trainer em Programação Neurolinguística e vai nos ajudar a entender um pouco melhor como isso funciona especificamente nos casos de dor. A gente já vem fazendo um trabalho há algum tempo sobre isso. Então faremos uma live juntos, né? Para quem está assistindo agora esse vídeo no IGTV, pode entrar depois lá no YouTube, que essa live vai estar gravada lá, tá? Se você deseja saber mais sobre isso, essa live vai ser bastante esclarecedora. Tá bem? Então, deixe seu comentário, me diga o que você pensa sobre isso, né? Se já tinha pensado sobre a importância das crenças na cura do seu paciente, seja lá o que for que vier à sua mente. Então, te vejo no próximo vídeo e até lá!